tudo bom? Mais uma roda de conversa começando aqui. E o roda de conversa de hoje nós estamos com o tema da lição, o tema 2 da lição, que é devoção. Nós estamos com o novo trimestre da lição, que ele retrata como o tema Levítico. Você tem eles, Tenho. a lição para mostrar para gente? Tá vendo? Muito bonita essa lição. Você vê? E tem algo muito interessante nessa lição. Aborda diversos assuntos que a gente vai tratar agora nesse novo trimestre, aqui na roda de conversa. E eu convido você também a estudar aí em casa, um pouquinho, para você também assistir na roda de conversa e fazer as suas comparações e também para o seu crescimento espiritual. Mas, pessoal, antes de abordar um pouquinho mais desse tema que fala sobre devoção na lição, eu queria falar do nosso convidado. Convidado, se apresente um pouquinho para a gente. Olá, tudo bem a todos que estão assistindo a gente, né? Eu sou o Luigi, sou da Igreja Central de São Roque, né? E faço parte do CAIRO, que é o Ministério Jovem da nossa igreja. E eu estou muito honrado de estar aqui com todos vocês. É a minha primeira vez aqui, mas a primeira de muitas, né? Espero eu. Com certeza. Então, Aí prazer sim. a todos que estão. É isso aí. Um abraço para o jovem aí de São Roque, que já participaram alguns aqui. São jovens muito especiais que estão no nosso coração. Viu? Muito obrigado por ter se apresentado, Luigi. Pessoal, como eu disse, o tema da lição ele fala sobre devoção. E tem uns aspectos muito importantes para ser tratado nessa lição. Ele é principalmente na parte da tirinha, que eu gostei muito, né? E todos os títulos ele coloca como receba, né? Assim, não é para você confundir com o Luva do Pedreiro, o Luva de Pedreiro que ele falava essa frase, mas é receba, né? Mas o primeiro quadro a gente vê que provavelmente é algum patriarca, algum profeta que ele está fazendo ali o sacrifício, né? Que simbolizava Cristo, né? E depois o verdadeiro sacrifício que veio aqui na Terra e morreu por nós, que foi Cristo, né? E aqui um jovem ajoelhado, né? Com o coração, né? Provavelmente ele está olhando para o céu, né? E vendo com o amor mensurável de Cristo que ele teve por nós aqui. Né? Mas principalmente a parte da introdução, Deus ele reafirma a lembrança e lembra ao povo sobre a oferta de um animal simbolizando o Messias que viria, né? E ele tinha que ser um macho ou sem defeito, né? E ele fala algo também muito interessante na parte segunda que eu queria compartilhar com vocês aqui, que ele fala o seguinte: algumas pessoas se questionam por que era necessário haver tantos tipos diferentes de sacrifícios. Cada um revela um aspecto diferente de Jesus, convidando-nos a entregar também cada aspecto diferente da nossa vida totalmente a Ele. Com essa pergunta, na verdade, com esse trecho que eu li da parte de segunda-feira, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que era necessário haver tantos tipos diferentes de sacrifícios? E qual era a razão de Deus o aceitá-los? Bom, Cris, eu acredito que é bem nessa vibe do que você colocou mesmo pra gente, né? De que cada sacrifício ele revelava um aspecto de Cristo. E o que eu achei interessante, né? Que quando esses sacrifícios eram feitos, o povo ele mostrava que o que ele estava colocando no altar era uma entrega total deles a Deus. Então, tudo era para Deus, nada ficava para eles. Então, achei isso um ponto muito interessante. E como você perguntou, né? Qual que era a razão de Deus aceitar esses sacrifícios, então? A lição coloca que isso acontecia porque mostrava que o seu povo, né, o pessoal naquela época, acreditava em Cristo que viria. E também que isso representava uma oferta voluntária em resposta a Jesus, que voluntariamente se entregou. Então, achei isso bem interessante que a lição comenta. Bom, diante dessa pergunta, né, eu acho muito interessante o fato de o ontem da Bíblia, né, o antigamente e o hoje, estar muito alinhado, né? Até porque eram vários tipos de sacrifício, né? Se não me engano, 5. E hoje também são vários tipos de sacrifício, vários tipos de oferta. Como assim? Oferta dízimo, o dízimo é um tipo de oferta também, né? A oferta em si, a oferta financeira, a entrega de coração que a gente provavelmente já vai abordar mais, né, para frente. Então são vários tipos de sacrifício, né? Então hoje em dia também são vários tipos de oferta, né? Sacrifício e entrega, né? Então, acho muito legal o jeito que cada sacrifício é uma área da nossa vida, é o nosso dia a dia, ele representa essa parte, né? Essa entrega diária para conosco, né? De Deus para conosco e a gente para Ele, né? Então, é legal o fato que antigamente na Bíblia está muito alinhado com hoje nessa parte, ao meu ver, né? E o porquê Deus aceita, essa é a pergunta, né? Por que Isso. Deus aceita todos estes sacrifícios, né? Eu acho que ele vê, na maioria das vezes,
que a Bíblia, né? A Bíblia trata disso, né? Ele vê que o coração da pessoa está depositado ali. Eu acho que a base de toda entrega, toda oferta, ela deve ter um coração, o coração envolvido, né? Então, Deus, ele aceita dessa maneira, até porque, como a Elisa citou aí, é um ato de fé para o ungido, né? O Filho de Deus, porque faziam esse sacrifício, faziam todos esses rituais, cerimônias e dentre outras práticas da época, apontando para o Cordeiro Imaculado, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, eu acho que ele aceita por esse aspecto, por esse amor, por esse coração envolvido da parte dos seus filhos, né? Do seu povo. Eu fico muito envolvido, muito empolgado com essa questão quando a gente fala dessa parte de ofertas, porque, gente, a oferta, ela tinha um símbolo, era uma representação, mas ela é uma representação que Deus encontrou para transmitir uma mensagem para gente. Deus entende que um relacionamento ele é construído em cima de comunicação. Não adianta você transmitir uma mensagem que o outro lado não vai conseguir compreendê-la. É por isso que Deus estabeleceu alguns sistemas de oferta, sabe? A lição dessa semana, ela fala especificamente do holocausto, e aí traz algumas questões por que Deus instituiu o tipo de sacrifício que é o holocausto, né? Que tinha que matar o bichinho e aí queimar tudo. E aí você entende que era para as pessoas entenderem as consequências do pecado. Se elas matassem ou não o bichinho, o pecado ia continuar existindo, a morte ia continuar existindo. Então Deus precisava arranjar uma maneira de fazer elas compreenderem a situação que elas estavam vivendo, o contexto que elas estavam vivendo. Mas o sacrifício do holocausto em específico, ele era um ato de entrega total. Por essa questão de queimar tudo, era um significado de que nada ficava para você, nada ficava para o sacerdote, porque assim, você vai perceber mais pra frente, que a gente vai falar bastante nisso no livro de Levíticos, o sistema de ofertas era muito bem estruturado. Algumas ofertas iam para os sacerdotes, porque os sacerdotes eles só trabalhavam com o templo, eles não tinham rebanhos, eles não tinham plantações, outra forma de sustento. Então tinham umas ofertas que iriam para sustentar essas famílias, tinha outras ofertas que era a própria pessoa, que ela tinha uma espécie de ritual, eu falo ritual, mas tem outra palavra que se expressa melhor, mas a própria pessoa com Deus ali, onde ela consome com as outras pessoas que convida Deus para estar presente. Então nada do que acontecia nas ofertas era à toa. Deus ele tentava transmitir a mensagem de que ele se importava de relacionamento, de que ele estava disposto a assumir um relacionamento, mas ele não deixava as coisas serem perdidas. Então ainda era usada para estruturar a sociedade, para ajudar diversas pessoas que estavam ali. Mas essa questão do holocausto específico é isso, é um ato de entrega total. Ela simboliza de que tudo que você está ofertando é de Deus. Não vai uma parte que vai ser para ajudar os necessitados. Não vai uma parte que vai ajudar na sua comunhão da sua família ali, e você e Deus. Não vai para o sacerdote para ajudar ele a sustentar. Não, essa aqui é especial. É você e Deus. Você está disposto a entregar tudo que você tem a Deus? Sem manter nada para si? Mas tentando trazer para os dias atuais, você pode pensar assim, eu entrego uma parte para Deus, mas a parte mais valiosa eu fico para mim, porque, nossa, isso aqui é muito importante, é muito valioso, vai dar um retorno, eu quero ter um controle melhor sobre isso. Então o holocausto é isso, ele te dá a oportunidade de ter esse momento que você fala, você quer entregar tudo para Deus? Se você quer, aí você toma essa decisão e faz essa oferta. Era isso que representava para o povo. Eles não eram... tinham ofertas que eram obrigatórias, mas tinham ofertas que não. E essas que não eram voluntárias, que não eram obrigatórias, que eram voluntárias, elas representavam exatamente o seu relacionamento com Deus, o que você estava querendo comunicar para Deus. Deus te deu todas essas coisas, Ele está falando com você, como que você vai responder a Ele? Bom, pessoal, muito bom as respostas que vocês deram. E sabe o que me lembrou sobre sacrifício? Me lembrou o sacrifício que você pode fazer. Na verdade, não é um sacrifício, né? Tirar um tempo do seu dia para você assistir o Roda de Conversa, né? E separar um dia para você estudar um pouco da lição.
algo que não é um sacrifício, né? É algo que você deveria fazer, né? Então, tira um pouco do seu tempo, do seu dia, estude a lição, também vê lá no YouTube Adventista Riacho Grande e também assiste o Roda de Conversa, tem vários conteúdos legais, não tem somente o Roda de Conversa, mas também tem um podcast super da hora dos jovens, que é o Jovem, Pegada Jovem, na verdade, quase esqueci agora. Mas também tem várias outras coisas que você pode acompanhar no nosso canal Adventista Riacho Grande. E se você falar, mas, eu tô sem tempo no meu dia a dia, eu chego cedo no trabalho, ou tenho que sair muito cedo, não se importa com isso também. O jovem aqui do Riacho fez algo muito interessante para você, que você pode ir no Spotify, que é Adventista Riacho Grande, e acessar também o Roda de Conversa, que sai em áudio para você poder assistir. Bom, pessoal, introduzindo um pouco mais para a lição, que ela fala na questão sobre a questão da relevância dos holocaustos. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: o que há de tão relevante no fato de que o próprio Deus ofereceu o primeiro holocausto? E que lições podemos aprender com o antigo sistema de sacrifícios hoje? Bom, eu acredito que é interessante, né? Qual que é a importância disso? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta e o que me veio foi que foi como é que eu posso dizer? O primeiro ato de Deus mostrar a sua aliança com o seu povo. Eu acho que isso ficou muito forte em mim. E também significava que a Trindade já tinha um plano, né? Então, Ellen White comenta que Deus já tinha um plano B para caso, na criação do mundo, o pessoal escolhesse outro lado, digamos assim, né? Então, eu acho que isso é interessante, o fato da aliança que já estaria sendo feita com o povo. E uma outra coisa é que esse primeiro sacrifício dele, Deus falou para Adão e Eva a grande esperança que viria, que seria o libertador, que ia poder salvar e resgatar toda a raça humana por completo. Então, eu acho que isso, primeiro, é muito lindo, se a gente for parar para pensar, falar, nossa, foi uma tragédia? Não, foi o primeiro vislumbre do libertador que a gente tem. Então, eu acho que isso é lindo, e o que aprender com essa questão, e a gente vai comentando aqui, mas eu acho que principal, que para mim eu achei lindo demais de pensar, que o libertador, ele surgiu no coração de Deus mesmo antes da criação do mundo. Só para pegar a pergunta em si, né? Só para recapitular, foi muito legal o jeito que a Elisa trouxe, porque é uma coisa que diferencia Deus, né? Porque se você pegar para estudar outras mitologias, outros deuses, né, que não são deuses, D com D minúsculo, vamos dizer assim, esses deuses não são nada diferentes da gente, né? Nunca que um deus, por exemplo, eu vou dar exemplo de Zeus, né? Nunca que Zeus faria isso, né? Nunca que Poseidon faria isso. Nunca que outro deus, literalmente, tirasse toda a sua graça, sua glória, seu brilho para morrer por mim, um pecador, né? Como eu. Então, nunca que isso ia acontecer com esses deuses criados, né? Mas o Deus o Deus que existe, o grande eu sou, ele mostra totalmente o contrário. Ele mostra que ele é diferente do pecado, ele mostra que é totalmente oposto disso. E foi legal também o que já falaram anteriormente, que é uma interpretação, o santuário, o holocausto, tudo, né? O santuário de Shiloh, se não me engano, ele era uma representação da salvação, do plano de salvação, né? No Antigo Testamento. E é mostrado isso, né? Através de profecias e tudo mais. Mas cada pecinha, o lugar santo, o lugar santíssimo, o pátio, tudo, ele é uma representação da salvação, né? Da justificação pela fé e dentre outras coisas. Então é muito bonito. Eu até acho legal o fato da lição trazer Levítico, porque é uma coisa que o jovem, o cristão mesmo, nem falo só adventista, mas eu digo todo cristão evangélico, protestante, deveria estudar o santuário em si, né? Porque ele dita interpretação, tudo no santuário, ele aponta para a salvação, que é Jesus Cristo, né? Então, olha que legal, o Cordeiro Imaculado, né? A expiação dos pecados é tudo a partir do Cordeiro limpo, sem impureza nenhuma, que é Jesus, né? Então, é legal que traz isso. E também, qual lição podemos aprender com o antigo sistema de sacrifício hoje, né? Então, esse sistema, como eu falei, ele aponta tudo para a salvação, a justificação da fé,
tudo mesmo, se você para estudar direitinho, é a questão de devoção, né? E é legal também porque a salvação é uma pergunta de Deus, né? É uma pergunta de Deus perguntando: você quer morar comigo? E qual a nossa resposta? A nossa resposta deve ser a fé, né? Sim, eu quero. Eu vou aceitar esse sacrifício. A fé no sacrifício do Cordeiro, né? Então, olha que legal. Levítico dá para trabalhar a história da salvação inteira, a história da Bíblia, né? O reino que está preparado desde a fundação do mundo para nós, né? Olha que legal. Levítico traz isso. Então, quando falam, trazendo isso para os dias de hoje, só para ser mais breve, né? Tem até um versículo, se não me engano, é Lucas 6:46, que fala assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo, né? Não fazem o que eu mando, né? Então, olha que engraçado. Muitas pessoas falam Senhor, Senhor. Eu creio nesse Senhor. Eu creio no sacrifício do Cordeiro, né? Entre aspas, né? Eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, vou para a igreja, eu faço todas essas coisas. Mas elas podem até gritar, Senhor, Senhor, né? Trazendo por versículo. Mas elas não fazem o que o Senhor diz. Então, essa obediência seria a resposta, né? É muito legal porque ele é fiel antes de a gente ser fiel, né? Então, ele é fiel. A pergunta dele já é uma pergunta de total fidelidade. Será que a gente vai ser fiel? Será que a gente vai ter essa devoção de volta para com ele? A tirinha também que a gente trouxe, né? Que a Elisa que apresentou, não, foi o Christian, né? E apresentou, ele, na tirinha fala assim, receba, né? Então, primeiro é o santuário, o sistema antigo, receba, depois Jesus, receba, e depois a gente, né? Hoje em dia, nosso coração, receba. Então, trazendo para o versículo que eu trouxe à tona, que é Lucas 6:46, depois quem quiser ler, ele fala isso. Do que adianta você falar Senhor, Senhor, se o seu coração não diz Senhor, Senhor? Olha que legal a alusão, né? Então, também tem a questão do grande mandamento, que é em Marcos 12, versículo 26, não, 29, perdão, se não me engano, que fala que o grande mandamento é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, quando a gente traz isso para os dias de hoje, né? Esse é o sacrifício, essa é a devoção que Deus espera de nós. E não porque simplesmente a gente é obrigado, né? É uma questão de naturalidade, né? Você amar a pessoa que te amou primeiro. E muitas pessoas veem isso como uma obrigação. E é muito triste isso. É uma coisa tão linda vinda de Deus, mas tão triste a nossa resposta, né? Na maioria das vezes. E ele se deleita, né? Tem até um versículo que a lição trouxe, que é muito legal, que é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, né? Que estou aqui com o meu lado, né? Ele fala isso, né? Que Deus se deleita com a pessoa que devolve de coração, né? Que devolve com alegria, que dá de alegria, né? Então é muito bonito isso. É muito bonito mesmo. Então a gente vê que a gente deveria ter essa resposta, né? Na maioria das vezes. E é muito triste, porque a gente não entrega nosso coração nas nossas ações, na nossa devoção, e é muito triste mesmo. Mas trazendo para o dia de hoje, era isso a nossa atitude, né? Era o que se esperasse, né? Que a gente fazer essas obras, a gente devolvesse o dízimo, todas essas coisas, não para ser salvo, mas porque a gente já é salvo. Olha que legal, Paulo fala isso, né? Então eu não faço todas essas coisas porque eu quero ser salvo, mas porque eu já me sinto salvo. Olha que legal. Então, veja bem, quando a gente traz isso para o dia de hoje, quebra a cabeça, né? Realmente é um choque, né? E é muito triste. Então, é praticamente isso que a gente deveria aprender com o que a gente vai aprender no trimestre, na lição de Levítico. Então, ele traz toda essa história, né? Que é uma comunhão, é uma devoção, é a fidelidade. Então, é muito legal isso, muito bonito mesmo. Eu acho muito legal que é tipo assim, é Deus conversando com você, literalmente. Eu acho que não teria outra maneira de definir isso melhor do que falar atitudes que falam. Se você parar pra dar uma olhadinha no contexto, Adão e Eva, eles pecam, porque eu já falei isso outras vezes, né? Eles se rebelam contra Deus, eles negam a Deus, porque Deus tinha apresentado um caminho, e eles simplesmente rejeitam o caminho de Deus e decidem seguir o próprio caminho. E aí, quando eles começam a colher os frutos dessa escolha, o próprio Deus, ele vem e faz esse primeiro sacrifício.
Ou seja, a promessa de que viria um Salvador não foi uma esperança de Adão e Eva, que Adão e Eva criaram, de que eu espero que Deus um dia salve. É o próprio Deus falando para Adão e Eva que sim, viria um Salvador, entende? É a mensagem que Deus está mandando ali. Você não precisa ter dúvida de que vai ter um Salvador. O próprio Deus fez esse sacrifício para simbolizar isso. Quando chegou lá na época dos israelitas, que eles começaram a praticar isso de forma mais organizada, digamos assim, era a mesma coisa. Ou quando você fazia a sua oferta, era um sinal você respondendo ao chamado de Deus. Deus falava: eu quero te salvar, eu quero te tirar desse caminho e quero te trazer para esse. Você respondia a Deus. Você falava: eu aceito que você realmente é o Deus verdadeiro, eu aceito que o Senhor vai me salvar e eu aceito que eu quero andar nos seus caminhos. Entende? Por isso que a oferta era algo visto com tanta seriedade, porque quando você entregava a sua oferta, não era só, como pode ser, não era só mais uma ação, era você dando uma resposta para Deus. Se alguém te manda, sei lá, você chega, recebe um convite para uma situação importante, ou você recebe uma intimação, acho que seria tipo isso. Você recebe uma intimação e aí você fala assim, responde de qualquer jeito, sabe? Para começar com uma intimação, você nem tem a opção de não responder, né? Mas o que eu quero dizer assim, no caso de Deus, sim, nós temos a opção. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, Deus tá falando real com você hoje, sabe? Não é algo de brincadeira, não é algo imaginário. Ele tá te fazendo um convite e ele já vem fazendo esse convite pro ser humano há, tipo, desde o começo, né? Desde que a gente decidiu que nós conseguimos fazer as coisas sem Deus e vimos que não dá certo, entende? Deus, ele tá fazendo esse convite, ele tá chamando para conversar, ele tá chamando para ter um relacionamento. E aí fica assim, qual que é a sua resposta, né? Qual que é o que que você vai fazer agora? Na época do Antigo Testamento lá de Israel, eles faziam uma oferta para mostrar a resposta dele. Hoje em dia você quer confiar em Deus? Então vamos ler a Bíblia, vamos ver quem que é Deus, o que que ele quer, o que que ele prega, sabe? O que que é bom diante dele, o que que ele considera como bom, como o jeito certo de fazer as coisas. E aí quando você decide seguir esse caminho, seguir os passos de Cristo, eu diria que essa é a sua resposta para a pergunta que Deus está fazendo. Eu digo assim, para a gente como humanidade desde o começo, mas também individualmente, para você e para mim. Interessante o que vocês falaram. Até como a Mati falou, o Luiz comentou, a Elisa, sabe o quão nós estamos não só devocionando a nossa vida para Deus, né? Eu imagino os vários principais os métodos, né, dos sacrifícios que tinha, né? Nós vamos ver um pouco nas outras lições que tinha as ofertas de cereais, da comunhão, né, pacífica, e nós vemos que algumas delas demonstram o caráter de Deus, né? Então, elas não estavam só ali para as pessoas reconhecerem quem Deus era, né? Mas o caráter de Deus era, né? E eu acho muito, muito fascinante como Deus ele mostrava isso no Antigo Testamento, né? E como a Bíblia ela faz isso também no Novo Testamento, né? Mas antes da gente comentar um pouquinho mais a lição, agora a gente tem um momento do Fala Aí. Então, editora, roda a vinheta aí. Momento Fala Aí! Bom, pessoal, o momento Fala Aí. O momento Fala Aí, ele é um momento em que a gente resume com uma palavra, se você quiser resumir com duas também, aí nos comentários, mas a gente resume com uma palavra o que a gente achou da lição. E você que está nos assistindo também, deixa aí o hashtag Fala Aí nos comentários. Também divulga para outras pessoas, para eles deixarem um like no vídeo, para comentar também, porque isso é muito importante. Além de dar muito engajamento no vídeo, o YouTube ele sabe que várias pessoas estão gostando do vídeo, então ele vai comentar para outras pessoas, né? E é muito importante as pessoas ouvirem essa mensagem. Bom, eu vou começar com a minha. Eu escolhi a palavra recordação, né? Eu lembro que pelo fato de nós lembrarmos do maior sacrifício que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, nós lembrarmos de como Cristo ele nos amou, né? Eu estou fazendo parte da capelinha do Clube dos Oradores esse ano, e foi engraçado porque eu passei ontem, né, para o pessoal dos menores, né? E os menores é engraçado porque as crianças falam sinceramente do que elas pensam, né? E o tema era amor, né? Sobre Deus
e Jesus, né? A unidade coeterna, né? E falou um pouco sobre o papel de pai, né? E eu perguntei para eles o que vocês acham que é um pai, né? O que um pai faz, né? E eles responderam, né, com as perguntas, as respostas deles, né? E eu falei qual que era a importância de um filho para eles. Eles também responderam, né? E eu falei sobre o sacrifício de Jesus, né? Eu falei assim, deu um exemplo ali, né? Pessoal, se alguma coisa que vocês tivessem feito, algo muito ruim, e vocês teriam que morrer. Só que a mãe de vocês vai lá e fala assim, não, filho, eu vou morrer por vocês. Né? Alguns falaram, não vou deixar isso acontecer, né? Mas eu falei assim, aconteceu isso na época de Jesus, né? Jesus morreu, mas eles falaram assim, não, mas as pessoas não gostavam de Jesus, né? Esse é o ponto, né? Mesmo as pessoas, alguns que nem reconheciam Jesus, nem gostavam, Cristo ele veio e pagou o preço, né? E não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito para que tivesse salvação, né? Era aquele único jeito. E essa lição mostrou muito sobre esse caráter de Cristo, né? E praticamente foi essa palavra que eu resumi a lição. A minha palavra foi libertador, porque eu vi que esses diferentes sacrifícios, eles simbolizavam todas de formas diferentes a Cristo. E mais do que isso, eu acho que a segunda pergunta me marcou bastante de pensar que Cristo ele fez esse sacrifício já pensando, vocês entenderam, né? Pensando lá na frente, e ele o está consumado é o reflexo do que Deus tinha prometido para Adão e Eva lá no início. E eu acho que isso é lindo, eu fico até arrepiada de pensar como que Deus foi tão lindo de fazer todas essas questões, né? E pensar que todos os sacrifícios já apontavam para a vitória iminente do libertador, eu acho que isso é incrível. Então, para a gente ver como até o Luigi comentou, que o livro de Levíticos ele não é ultrapassado, nem nada assim, porque a gente vai olhar e falar, nossa, que saquetes de livros, sabe? Mas Deus não coloca nenhum livro na Bíblia por acaso, todos eles têm significado para a gente. Eu acredito que o de Levíticos ele aponta para um Salvador que já veio e que já venceu também. Amém. É muito bonito mesmo, né? E minha palavra é um pouco diferente do esperado, assim. É uma palavra chama aridez, né? O nome da palavra. E a palavra, assim, ela é tratada na Bíblia, muitas vezes, como um bloqueio, né? Um bloqueio espiritual. Um bloqueio de devoção, vamos falar assim. E, como eu citei, a Elisa até falou, né? Eu realmente, muitas pessoas que eu encontro no caminho, e muitas pessoas que até perguntam, assim, da minha doutrina, da minha fé, porque os adventistas em si, eles pegam o Levítico, assim, mais a fundo, né? Há várias profecias que apontam para o santuário celestial, o santuário terrestre. Então, não era só para o povo de Israel, claro que não. O sábado, então tem muita coisa familiar, assim, né? Que é legal o adventista saber essa identidade dele e é maravilhoso o jeito que a lição está trazendo, né? Então, mais um lembrete é para todo mundo, o adventista jovem, vocês que ouvem, né, o podcast e tudo mais, para vocês estudarem a lição, porque está magnífico, está muito legal mesmo. Mas, voltando para a minha palavra, aspidez, ela é um bloqueio devocional e muitas pessoas hoje em dia têm esse bloqueio de entrega, esse bloqueio de sacrificar o seu eu para devolver para Cristo, né? Então, esse bloqueio que muitas pessoas têm, esse apego com as suas vontades, os seus prazeres, as pessoas têm esse medo, né? E elas deixam esse bloqueio vir porque às vezes elas não veem frutos, né? Então, eu acho que é uma ignorância, é uma tristeza, né? E é natural, infelizmente, né? Infelizmente, a gente pode definir até a atualidade por essa ignorância, né? Então, aspidez é uma palavra que a gente deveria confrontar, né? Então, o estudo de Levítico, que é muito legal, eu vou inaugurar o Fala Aí com aspidez, porque o aspidez a gente deve combater, né? Deve ter uma entrega total, arrancar esse bloqueio, né? Não ter esse bloqueio de entregar, né? Então, olha que bonito, olha o que a gente está falando até agora. A Elisa realmente apreciou mesmo e foi legal o jeito que ela trouxe, porque é muito bonito um Deus, olha só, descer, vir aqui e morrer por mim, o pior dos pecadores. Eu conheço os meus pecados, conheço meus erros, conheço tudo.
E eu, às vezes, escondido. Então, tipo, olha só que incrível. Eu sou a pessoa mais podre para mim. Eu não vejo pessoa pior que eu, porque eu conheço as coisas que eu faço. Até Paulo diz que ele é o pior dos pecadores. E alguém vir morrer por mim é surreal. Falando assim, profundamente, é surreal. Vir um cordeiro imaculado morrer por mim. Alguém puro. Então, aspidez, você deve combater a aspidez. E eu vim trazer, só para finalizar, é, eu trouxe um livro que ele é de um autor bem conhecido, C.S. Lewis, né? Conhecem o C.S. Lewis? É um amigo dele, né? Ele faz que um amigo dele é George MacDonald, né? É um cara que ele se inspira muito, recomendo para quem está nos ouvindo, né? Então, esse livro é muito bom. E ele fala da aridez. Nossa, só pronunciei a palavra errada até agora. Mas para corrigir aí, é aridez, não aspidez. Peço perdão, viu? Mas aridez. Agora grave essa palavra corretamente. Mas tem aridez, a palavra é assim. Ele fala sobre aridez e essa palavra. É aperfeiçoado na fé aquele que sai ao encontro de Deus na carícia total de seus sentimentos e desejos, sem vontades, sem um lampejo ou aspiração, com um peso de pensamentos baixos, fracassos, negligências e um esquecimento errante. E diz a ele: Tu és o meu refúgio. Olha que bonito. No meio, sem vontade, mesmo você sem vontade nenhuma, você é uma bem-aventurado você, que mesmo, apesar de tudo isso, com esse bloqueio de devoção, com todas as coisas te colocando para baixo, mesmo assim, você faz esse sacrifício. Olha que legal. Você diz, tu és meu refúgio. Então, independente disso, independente de todas as condições emocionais, financeiras, você fazer esse sacrifício. E foi legal o Matheus ter falado antes, né? Que a questão de. Ele até citou e me lembrou Ananias e Safira, porque as pessoas guardam para eles, né? As pessoas guardam. Não, eu acho que eu não tenho necessidade de simplesmente sacrificar um pouco que eu tenho para Cristo. Olha só, eu tenho um dinheiro aqui que eu estou guardando para o meu celular novo, mas eu não quero. Eu não vou dar de dízimo. Por mais que esse dinheiro eu estou guardando, e eu só tenho esse dinheiro, e olha que eu tenho que dar o dízimo. Então, o que eu vou escolher? Então, me lembra muito Ananias e Safira, porque as pessoas colocam em jogo isso, né? Eu sei que é uma simples escolha, mas não é uma simples escolha. As pessoas retratam como uma coisa pequena, mas não é. A sua salvação está em jogo. Falar assim pesa, né? Sua salvação está em jogo. Seu celular ou dízimo? Nossa, pesa, né? Ô, Luigi, mas o dízimo não salva. O sábado não salva. Mas quando você troca um Deus por um celular, eu acho que é muito pior do que trair Jesus com um beijo, né? Então, é muito triste isso, a realidade da nossa geração. Então, só para não prolongar muito, não roubar o tempo do Matheus, né? A questão que a gente deveria enfrentar a aridez, não a aspidez, tá? Então, a gente deveria enfrentar isso hoje em dia, na atualidade. Eu curti muito isso que o Luigi falou, Luigi, porque eu acho que não é só no relacionamento com Deus, é em todos os relacionamentos. As pessoas, quando elas falam de relacionamento, elas são muito centradas nelas mesmas, sabe? Elas sempre pensam como eu me sinto, o que eu estou ganhando, como eu estou sendo tratado. E eu percebo que poucas pessoas se preocupam em o que ela está oferecendo para o outro. Parece que existe uma sensação a todo momento de que você está sendo levando a pior, sabe? Que você está sendo explorado, de que você está perdendo algo. E eu entendo isso nas relações humanas. Eu até digo, eu acho que não é legal você ser nesse meio que egocêntrico, né? Que você sempre olha pro seu próprio umbigo, tipo, o outro tá sem receber nada, ou o pouquinho que você dá, você acha que é muito, porque foi você que deu, mas o montão que o outro te dá, você não consegue ver. E isso falando de relacionamentos humanos. Mas quando eu olho para Deus, eu não consigo compreender. É por isso que a palavra que eu escolhi para falar aí foi amor. Amor é uma coisa que para mim ela extrapola a compreensão normal, sabe? Porque eu consigo entender num relacionamento entre duas pessoas que é necessário você se desapegar de algumas coisas, porque a outra pessoa também vai se desapegar, e aí para os dois caminharem conviverem bem, e aí um vai fazer companhia pro outro, um vai dar força pro outro, sabe?
existe um ganho ali mútuo. É assim que são construídos os relacionamentos, entende? Se uma pessoa só ganha de você, se você só dá e não recebe nada, você costuma se desgastar ou falar que a outra pessoa é interesseira até certo ponto, entende? Então os relacionamentos humanos são assim. Mas Deus, desde o começo, ele oferece tudo sem uma garantia nenhuma de ter algo em troca. Você percebe isso? Tipo, desde que Adão e Eva pecaram lá no começo, que Deus faz o primeiro sacrifício, ele já estava oferecendo a vida dele e sem a certeza de que o ser humano iria responder essa pergunta de maneira positiva, sabe? É que nem o Chris falou, não, mas a Jesus era diferente, porque lá tinha gente que não gostava de Jesus. Exatamente, Jesus também tinha morrido por eles. Então, para mim, eu acho que isso que definiria o amor. Você vê que Deus ele oferece tanto pela gente e esse amor de Deus, essa posição, esse tratamento, ele não depende da minha resposta. Embora Deus ele fez isso para que eu aceite isso, sabe? Para que eu viva uma vida boa, para que eu dê uma resposta positiva, isso não vai mudar a maneira como Deus age ou como Deus é. É, isso ajuda a gente a entender a questão de, tipo, se você escolher negar a Deus, não é que Deus vai deixar de te abençoar. Você vai começar a colher o fruto das suas próprias escolhas, sabe? Que são um fruto amargo. Você não pode dizer que o fruto é amargo porque Deus fez. Você plantou maçã e aí nasceu outra fruta e você fala, nossa, Deus mudou a fruta. Não. Você plantou algo que era ruim e você está comendo ele agora. Deus ele te convida para plantar algo bom e para você poder aproveitar isso com ele, entende? E aí eu falei disso porque eu tô falando assim, relacionamento, eu com Deus. Mas aí você adiciona algo a mais nesse relacionamento. Quando eu me relaciono com outro ser humano, eu tô de igual para igual. São dois humanos. Opa, aqui. São dois humanos. Você não tem um que vale mais e outro que vale menos. Pelo menos não deveria ter. Na sociedade cristã, se você acredita em Cristo, não, um ser humano não vale mais que o outro, tá? Então os dois são iguais. Mas quando eu falo de Deus, pensa assim, Deus é o ser que criou todo o universo, que está acima de todas as coisas, que tem o domínio, a governança sobre tudo que existe, que eu sei e que eu não sei. E ele quer se relacionar comigo. Não porque eu sou muito importante, isso não tem nada a ver com autoestima. Mas é um pouco. É bom senso você entender que você e Deus não estão no mesmo patamar, entende? Não é um. é, não é uma coisa assim, digamos assim, equiparado. Você dizer que eu sou tão importante que Deus veio aqui para tentar me ganhar, entende? Eu não sei por que eu sou tão importante assim para Deus, porque Deus foi até esse ponto para fazer isso por mim. Então eu chamo de amor e eu aceito. Não consigo entender, não compreendo, mas ele fez. E isso é real. Não vai mudar, sabe? Eu entendendo ou não, eu acreditando ou não, Deus veio e morreu por mim. Então, o que eu tento fazer é aceitar. E aí, tentar responder de uma forma positiva, né? Conversar com ele, conhecendo ele todos os dias. E aí, conhecendo esse Deus, e talvez um dia, né? Eu entender melhor o porquê que ele fez tudo isso, ou a dimensão desse amor que ele tem por mim, que fez ele lá no comecinho do universo já comprometer a própria vida para que eu pudesse ter a esperança de salvação. Amém. Bom, pessoal, infelizmente, a gente está indo para o finalzinho da lição, mas antes eu queria ler com vocês alguns trechos que estão na parte de sexta-feira. Não devemos estar satisfeitos com nada menos que consagração completa, consagração de pensamento, voz, espírito e todos os órgãos da mente e do corpo. O sistema sacrificial entregue a Adão também foi deturpado por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e imoralidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instituíra. Mediante o prolongado contato com os idólatras, o povo de Israel misturava muitos costumes pagãos com sua adoração. Por essa razão, o Senhor lhe deu no Sinai instruções definidas quanto aos sacrifícios. Sabe, o que me lembrou agora, eu sei que a gente falou da parte de sexta-feira, mas eu vou abrir um parênteses, eu estava lembrando da parte de domingo agora, né? Porque ela diz o seguinte, uma pergunta, em que devoção nós estamos tendo com Deus hoje? Porque o Matheus falou algo interessante,
ele falou sobre Deus, ele faz as coisas por nós, não querendo algo em troca, né? A única coisa que ele quer é que nós seguimos ele, porque nós sabemos que a fonte de vida, o caminho e a verdade é ele, né? O Luiz também falou sobre vários deuses com D minúsculo, que nunca entregaram nada, né? Mas Jesus, com a única palavra que ele, e outras coisas que estão na Bíblia, mas eu gosto muito quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele, para ir a somente ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o quão bom estar seguindo Jesus, né? Eu convido você também que está aí nos assistindo a estar seguindo também Jesus, porque a sua vida só terá sentido quando você está com ele. Bom, pessoal, a gente está terminando aqui, e eu queria agradecer o Luigi, que é um jovem de São Roque, e vários pessoal de São Roque. Nosso pessoal é muito bom, os jovens lá, estão super afiados, porque estão participando aqui do Roda de Conversa, e estão trazendo várias questões muito significativas para a gente. Não sei se vai ter ainda uma excursão com a gente para São Roque, se eles vão aqui para o Riacho, mas vai ser muito legal reencontrar vocês aí, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui no Roda de Conversa, e a gente te espera na próxima semana. Tchau. Vamos aí, travei agora. Travei. Eu vou de novo, tá? Me atrapalhei. Deu uma de Matheus, você já respondeu o que eu ia falar.